Bom, aqui estou eu para mais uma análise de minhas partidas. Dessa vez a análise é sobre a oitava rodada. Lembrando que ontem e hoje, ou seja, sábado e domingo, foram realizadas rodadas duplas. Uma começando de 13 e a outra começando às 19. Segunda, terça e quarta tem as 13 restantes. Vai voltar à normalidade de uma rodada por dia, começando às 19 horas. Hoje meu adversário foi Francisco Biagione, que é graduando em Engenharia Civil na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também é professor de Física. Eu comecei a partida contra E4, contra ele. Já falei nos outros vídeos, questão de dominar aqui algumas casas centrais, liberar o bispo e tal. E ele jogou a Siciliana contra mim. Jogou C5. E aí eu segui na varinha da Siciliana aberta, cavalo F3. E ele jogou com E6. Aqui é comum também D6 e cavalo em C6. Ele optou por E6, também é uma variante bem popular. E aí eu joguei D4, segui na variante aberta. Ele tomei de cavalo. Veja que agora de dama não faz sentido, né? Joga de dama quando o peão de D6 e não E6. Joga nessa variante aqui, né? Por exemplo, se D6, aí eu posso jogar D4, toma. E quando o cavalo atacar a dama, eu cravo ele aqui. E próximo lance eu vou tomar o cavalo. Só que com E6, eu não posso fazer a mesma coisa, porque vou perder um tempo, né? Por exemplo. Toma. Ataca a dama. E se eu jogar aqui, a dama tá caindo, porque não é cheque, né? O rei tá protegido. Então tem que tomar de cavalo mesmo. Cavalo toma D4. E aí ele jogou A6. É a variante Taima 9. Existe a variante Can com cavalo C6. E existe a variante Taima 9 com A6. A ideia é jogar um B5 aqui rápido, evitar que o cavalo vá para B5 também. Bem flexível aqui essa defesa siciliana. Eu acabei jogando C4 para tentar aqui o centro Marox, né? Com peão em C4 e em E4. Dois peões aqui. Tentando ter um domínio de D5. Apesar de D6, apesar de E6 proteger, veja que o peão de D fica meio atrasado. É para ter explorado melhor essa posição. Ele joga cavalo F6, veja que já coloca um ataque no peão. Aqui eu devia seguir com o cavalo C3 mesmo, vai transpor, né? Eu jogaria bispo B4 cravando e eu jogaria bispo D3 defendendo meu peão. Vai transpor porque quando ele atacou eu não joguei cavalo em C3, eu joguei primeiro bispo D3. E aí ele bispo em B4, cavalo C3. Chegou na primeira posição teórica. Um cavalo C3 direto. Depois de cavalo C3 jogou cavalo em C6. Veja que meu cavalo, o inconveniente de bispo em D3 é que o cavalo aqui ele fica sem proteção. Ou seja, ele já explorou aqui a posição. Eu não queria tomar, né? Porque parece que o centro é uma posição que eu poderia jogar também, porque o peão de D fica muito atrasado nessa posição. Por exemplo, se eu rocar, D5 não existe, né? Tá dando um peão aqui. Que você toma D5, B toma C3, B toma C3, você toma D5. E5 é forte também. Se eu tomar aqui, dama toma D5, C4 atacando a dama. Pode ser forte também para colocar o bispo na diagonal. Existia várias possibilidades aqui. Com cavalo toma. Só que eu preferi jogar bispo E3. Estou desenvolvendo uma peça protegendo o cavalo de D4. Achei que o desenvolvimento podia me ajudar aqui durante a partida. Então acabei jogando bispo E3. E ele jogou cavalo E5. Ele moveu a peça duas vezes.
para C6 e para E5. Geralmente não é recomendado, mas a ideia dele é tentar pegar aqui o bispo branco, apesar de ser um bispo que está bloqueado, mas a posição pode abrir e esse bispo pode fazer uma ameaças fortes aqui na ala do rei das negras. Então cavalo E5 já explora aqui a possibilidade. Eu roquei. Cavalo F3 aqui parece interessante. Por que cavalo? Se eu tomar, eu tomo de dama. E aí se roque, eu roco. E eu vou tentar explorar aqui nessa coluna D o peão atrasado. Poderia ser uma possibilidade também. Só que eu tentei, roquei logo. Ele rocou também. E aí eu joguei bispo F4. Era pra ter jogado cavalo em F3 ainda. Cavalo de F3 parece mais forte. Mover a peça. Bispo F4. E aqui ele já arma uma arapuca com D6. Por exemplo, se eu fizer um lance nada a ver, ele vai tomar aqui. Eu tenho que recuperar. E aí leva esse garfo com E5. Atacando o cavalo e o bispo. Então eu tinha que tomar muito cuidado. Esse D6 é meio que um contra-jogo aqui dele. É como eu segui. Bispo, como eu disse, bispo em F4 não é uma ideia interessante. Do cavalo em F3 parece forte, né? Se não quiser, se tomar lá é bom, né? Bom para o branco. Continua com o padre bispo. Isso aqui não, apesar de ser uma debilidade, o padre bispo pode restringir aqui as opções do negro. Então era uma linha que eu podia ele podia jogar, mas que parece confortável pro branco. Se tomar aqui, segue a linha, né? Dama toma D3. Vou tentar pressionar aqui com a torre, as duas torres, na verdade, e a dama nessa coluna D. Então eu joguei bispo F4. E aí D6, armou aquela arapuca lá. E agora eu joguei cavalo F3. Agora tem uma diferença, porque se ele tomar aqui, eu tomo. E aí E5 ataca o meu bispo. Veja que quando o meu bispo estava em E3, eu não perdi esse tempo, né? Agora eu vou ter que perder um tempo movendo o bispo. Com o bispo em E3, era como se o lance fosse meu, né? Ou seja, eu perdi algum tempo, um tempo valioso aqui com o bispo com E5. Tem que mover o bispo novamente. E aqui eu pensei que bispo D2 não traria nenhuma vantagem para mim. Por exemplo, bispo D2, bispo E6. Se cavalo D5, por exemplo. Porque ele tem duas defesas em D5, né? Se cavalo D5, nada interessa. Dama toma, toma. Cavalo E4 tá caindo, né? Tá caindo um peão. Então era... Cavalo D5 não é uma ideia. Só seguir, bispo toma D2 e aí eu tomar o cavalo, por exemplo. E aí dama toma F6. Quando eu tomar em D2, agora quem tá caindo é de C4. Veja que eu tô perdendo um peão, né? É difícil aqui. Esse cavalo D5 não é uma boa. Então não achei bispo D2 tão forte. Joguei bispo G5 cravando o cavalo. Bispo G5 cravando o cavalo. E aí ele jogou toma em C3. Porque se eu tomar aqui de dama, segue cavalo toma E4. Apesar do cavalo tá cravado como ele tava, né? Só que ele sai atacando a dama. Se eu tomar a dama dele lá, ó, ele toma a minha. Aí bispo E7 seria uma opção, atacando a torre e o peão. Torre E8. Bispo toma D6. E aí cavalo E2 cheque. Rei H1. E4, né? Era pra eu ter entrado nessa linha, né? Podia ser foi uma opção melhor do que a que eu joguei. É porque eu queria explorar aquela coluna D de alguma forma. Acabei não explorando. O E4 aqui tá igualado a posição. Eu tenho 3 contra 2 e 4 contra 3. Se eu conseguir trocar as peças, a vantagem é minha porque eu tenho um peão a mais na ala da dama. Ou seja, é fácil de eu fazer um peão passado aqui.
Mas a característica aqui de peões de cores opostas tende ao empate. Nessa posição tende ao empate. Então, era uma possibilidade se eu tomasse de dama. Só que eu tomei de peão. Acabei tomando de peão, ficando com a estrutura aqui quebrada mesmo. Com C4 e C3. E a ideia lá é atacar nessa cravada. Depois que eu tomei C3, ele jogou dama C7. E aqui eu não pensei bem. Talvez eu tenha subestimado meu adversário. Acabei jogando lances muito ruins a partir daqui. O melhor aqui parece que é bispo toma F6. Por quê? Eu tenho a estrutura quebrada, mas ele também tem. Apesar dessa minha estrutura quebrada estar justamente numa coluna que as negras têm como aberta, né? Que as negras podem colocar se precisar atacar o peão. A debilidade aqui dele é na ala do rei. Eu posso tentar explorar aqui com o cavalo em H4, depois essa dama passando aqui, tentando alguns golpes, tanto na coluna como nesses pontos aqui de H7 e F6. Principalmente F6, que é na cor negra que o bispo não consegue defender. Era uma possibilidade. Só que aí eu não joguei bispo toma F6. Eu joguei torre de F em D1. Batendo no peão de D6. E aí ele jogou cavalo em E8. E aqui, esse lance é um erro. Cavalo em E8 é um erro. Porque você está colocando o cavalo na oitava fileira. Na borda, né? Ele tá defendendo o ponto. Só que essa torre ela fica presa aqui. Já existe temas táticos aqui relacionados com bispo E7 ganhando qualidade. Por exemplo, o tema tático que eu acabei não vendo durante a partida era C5. Por que C5? Se dama toma, um exemplo, bispo E7 tá ganhando qualidade, né? O próximo lance. Eu perdi um peão, mas estou ganhando qualidade. Ah, mas não precisa tomar de dama, toma de peão. A mesma coisa. Agora bispo D8. Veja que a dama ela não consegue defender essa casa aqui. Tem que jogar um dama C6, por exemplo. E aí bispo E7 tá ganhando a qualidade da mesma forma. Era um tático simples. Que eu não consegui ver, não consegui visualizar durante a partida. Então o cavalo em E8 não é um bom lance nessa posição. Eu acabei não explorando bem. Joguei um cavalo em H4. Já tentando aqui um ataque. Só que o ataque é prematuro, né? Veja que as negras não tem tanta debilidade aqui para essas peças começarem a atacar. Então é difícil aqui já de conseguir alguma coisa. Ele jogou bispo E6. Já de olho aqui no peão de C4. E aí não tinha como defender esse peão mesmo. Eu fui por tudo ou nada com dama G3. Já colocando a dama aqui numa... ameaçando aqui. Também bispo em H6. Atacando esse ponto. Só que o cavalo, que foi um lance ruim aqui, em E8, ele protege bem essa casa G7. O lance cavalo em E8 foi ruim nesse momento, né? Na verdade, foi ruim nesse momento, que existe o tema tático com C5. Mas depois que a possibilidade de C5 passa, o cavalo em E8 parece forte, né? Porque defende aqui o ponto de G7 bem. E aí a dama vai conseguir aqui junto com a torre e o bispo ganhar esses peões. E aí seguiu dama G3 com a ideia de ataque. Ele jogou F6 atacando meu bispo. E eu joguei bispo em E3. Parece que o bispo não voltar para casa inicial. Só se for com a ideia de jogar em A3 em algum momento e bater no peão. Eu joguei E3. Também com a ideia de vir para casa B6 aqui em algum momento. Tentar restringir aqui o jogo na coluna D. De uma torre não poder vir defender o peão aqui de alguma forma. Bispo E3. Não vi lance melhor não com bispo para fazer.
E ele começa a tomar os peões. D tomar C4. Caiu o primeiro. A posição já tá muito ruim para o branco aqui. Posição muito complicada. Depois de bispo E3. E aí eu joguei F4. Já tava desesperado aqui na posição. Acabei indo por toda nada mesmo. Dá mais outro peão aqui. Um peão importante que é o peão de E4. Ele acabou tomando. Eu não sei. A posição... joguei. Não pensei direito. Eu não sei nem explicar a derrota, mas... acabei perdendo essa partida. Porque a posição já tá perdida aqui, ó. F4. Ele tomou com a dama. Aí eu joguei torre E1. Aqui a posição tá perdida. Eu só tô tentando achar algum tático. O meu adversário, ele tem uma peculiaridade que ele digamos, ele é inexperiente. Ele começou a jogar torneios recentemente. Então, não tem tanta experiência. Podia levar algum golpe tático aqui, alguma coisa. Então, minha única esperança era isso. Então, com torre A1, tô tentando aqui já um descoberto de alguma forma, atacar a dama. Ele jogou dama C2. Tirando a dama do ataque. Já ameaçando aqui o peão de C3. Aí eu voltei com a torre em C1. Torre de A em C1. Ele voltou para E4. E aqui talvez eu já tava muito ferrado. Aí eu pensei, será que se eu jogar torre E1 ele vai repetir a posição em empate? Eu nem tentei, né? Pensei que a posição dele tava muito boa, ele não ia tentar empatar. Não sei, eu vou até perguntar a ele depois se ele tentaria, se ele aceitaria o empate com torre A1 e ele voltaria, dama C2. Não sei, talvez ele... eu tenho um rate maior que ele, talvez ele me respeitasse, não sei. Existe essa possibilidade também. Só que aí eu joguei um lance muito ruim, que aí perca a partida de vez. Cavalo em F3. Eu errei no cálculo, simplesmente não vi que o bispo tá caindo. O bispo tá caindo em E3. O meu plano de cavalo em F3 é voltar com o cavalo pro jogo, já tentar aqui a ameaça com o cavalo em D2. Só que nada disso vale porque a dama toma o bispo. Dama toma o bispo com cheque. Eu tenho que mover. Rei H1. E aí, depois de Rei H1... deixa eu até ver aqui o que eu joguei. Cavalo Rei H1. Ele jogou. Eu joguei. Ele jogou dama F4. Tomou mais um peão. A posição já está destruída aqui. Do branco. Eu estou perdendo uma peça e perdendo 3 peões. Só que eu continuo jogando mais alguns lances. Por exemplo, dama E1. Tirando a dama, não querendo trocar. Ele jogou bispo D5, já ameaçando ganhar aqui mais um peão. Trocando peça e ganhando peão. Aí eu joguei dama E2, porque se ele tomar, eu só trocaria a peça. E ele jogou bispo C6. Colocando o bispo numa casa defendida, né? Porque veja que aqui ele não tá defendido. Aqui ele já é defendido pelo peão. Aí eu joguei um A5. Que a minha ideia é que se ele tomar esse peão aqui, talvez exista um contra-jogo aqui com dama 2 ganhando o bispo, né? Então quando eu joguei A4, ele viu a ameaça e jogou torre em D7, torre em F7, protegendo o cheque. Agora ele pode tomar que não vai ter mais o cheque lá atacando o bispo, recuperando uma peça, né? Então, torre F7 já tira isso. Aí eu joguei torre em F1, tentando aqui um descoberto na dama novamente. Aí jogou dama em G4. Tirou a dama do descoberto. Se o cavalo sair, ele tá trocando as damas aqui. Eu joguei H3 atacando. Só aqui tá perdido, pessoal, mas eu continuei jogando, né? Ele jogou, ele jogou toma em F3. Jogou esse, né? Bispo toma F3. Se eu tomar, ele toma. E eu tô perdendo mais uma peça, na verdade, né? Então tem que tomar de torre aqui. Tomar de dama, trocaria as damas, seria mais fácil ainda. Então tomei de torre.
E ele jogou dama E6. Voltou com a dama. Centralizou a dama. Joguei torre B1, tentando ativar a dama. Aqui relance só sem esperança mesmo. Só com a esperança dele errar feio aqui na posição. Muito difícil disso acontecer. Torre C8. Colocando a torre numa coluna. Aí eu joguei torre G3, tentando ameaçar aqui algumas ideias na coluna G. E aí jogou D5. Começou a avançar a massa de peões aqui, ó. H4, tentando explorar aqui H5, H6. Cavalo D6, centralizando o cavalo. Já não existe tantas ameaças aqui. O cavalo volta pro jogo. H5. E ele jogou H6. Não deixou jogar H6 não. Quem jogou foi ele. Aqui deu um buraco aqui em B6. Se eu tivesse mais uma peça, talvez eu podia até explorar aqui essa posição. Ok, torre em G6 já tá ameaçando aqui um dama D2, tomar o peão lá. Foi até o que eu tentei ameaçar no final, só que não deu certo. Dama G6, tomou em C3. E eu jogo aqui, ó. Dama D2 ameaçando a torre e ameaçando o peão lá. Porque se eu tomar esse peão, ele não pode tomar porque ficaria em xeque, né? Só que aqui ele tem lances fortes como dama F5. Atacando o peão com xeque, depois a torre cai. Por exemplo, se eu fizesse esse, ele tomaria aqui com xeque. Rei aqui, toma aqui. Só trocou peça, na verdade ganhou um peão, né? Também tinha esse, né? Toma, toma aqui. É mais fraco, né? É mais fraco do que o outro, porque no outro eu ganho o peão e a torre. Aqui eu só ganho uma torre. Então, dama F5, lance muito forte. Eu joguei torre B6. Depois de dama F5, torre B6. Cavalo tá solto aqui. Se ele der a mínima vacilada aqui, eu poderia tomar esse cavalo. A posição perdida, não tem nem como explicar os lances a partir daqui. Mas infelizmente acabei jogando muito mal essa partida, muito abaixo do que eu esperava. Aqui eu joguei torre G6 e ele jogou o último lance, que foi, na verdade, quando eu joguei dama D2, dama F5, torre B6, ele jogou cheque aqui primeiro. Primeiro ele jogou cheque. Quando eu joguei torre G1, e aí ele jogou cavalo E4. Cavalo E4 vai ganhar material forçado, né? Porque a dama tá atacando a torre e o cavalo tá atacando a dama. Veja que eu não tenho como proteger essa torre aqui. E não tem como ganhar a torre dele também. Então uma posição totalmente perdida, por exemplo. O máximo que eu podia fazer era tomar esse peão aqui. Só que eu tô levando checkmate. Então quando chegou nessa posição, com cavalo E4, acabei abandonando a partida. Perdi esse ponto aí de brancas. Uma partida que eu podia ter jogado melhor, ter pressionado melhor a posição das negras. Acabei desperdiçando essa partida de brancas. Então, faltam 3 rodadas. Eu tenho 4 pontos em 8, ou seja, eu fiz metade dos pontos. Para eu tentar ficar no pódio aí entre os 3 primeiros, eu tenho que ganhar as últimas 3. E tenho que torcer para um de meus adversários fazer no máximo 1,5 nessas últimas 3 partidas. Então a minha situação se complicou no torneio. Se eu tivesse ganho agora, estaria com 5. Meu adversário, o concorrente que está na minha frente disputando terceiro. Existem outros concorrentes, mas o que está já na minha frente está com 5,5. Então eu estaria com 5, ele com 5,5. Estaria bem na posição. Ou bem na posição da tabela, né? Agora eu vou ter que jogar, arriscar tudo nessas últimas 3 partidas e torcer pro meu adversário perder. Veja que situação ruim é essa minha. Mas é isso aí, isso é xadrez. É competitivo mesmo, tem que competir, não tem pra onde ir. Vamos lá, vamos ver no que dá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa aí pelos lances de capivara, mas é isso mesmo. Valeu!